Isso aí, pessoal, um pouco atrasado, mas estamos aqui. Hoje, Jornal das Vertentes especial, especialíssimo, falando sobre a Copasa. Então, e a gente chamou, né, vamos aí, eu vou falar aqui o pessoal que a gente chamou só para deixar registrado. Nós convidamos o prefeito Hamilton Rezende Filho para participar. Convidando para participar desse debate. Não me respondeu. Convidei o vereador Vagão, que foi membro da comissão, da CPI, ele também não me respondeu, não viu, não me respondeu. Conversei com o Johnny, devido a compromisso, está na fazenda lá, está resolvendo algumas coisas, não pôde vir, inclusive pedi ele fotos e os laudos sobre a qualidade da água, onde é recebida e depois as nascentes, né, para ver a condição da água da nascente. Ele dizia que estava na Câmara e não enviou material. Também convidei o vereador José Rubens, que está aqui. Convidei também o vereador e relator desse projeto, que é o vereador Rodrigo, também está aqui. Convidei o Nino também, que também está aqui, e nós vamos participar aí desse debate. É muito importante a população de Perdões estar atenta, mandar perguntas, questionar. É a grande oportunidade da gente poder debater e levar esse assunto adiante. Foi feita a CPI, sim, a CPI, vocês vão ver que apurou coisas importantíssimas. Então, mas é importante também a sua participação, até para a gente poder debater aí. Ricardo, tem comercial? Agora não. Não tem comercial. Então eu vou aproveitar aí e falar o Omo aí, aquela loja masculina que tem ali perto da Regis Bittencourt. Então, você precisou de uma roupa bacana, elegante, vai lá e na Omo, você que é homem, vai sair muito bem vestido e o pessoal vai ficar aí satisfeitíssimo aí, sua esposa, sua namorada, vai aí, ó, tá? Aí você vai ficar legal na fita. Então é isso aí, vamos convidar aqui Rodrigo, relator da CPI. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores da TV Vertentes. Agradeço aí o convite e estamos à disposição da população. Rodrigo, a gente que agradece, Rodrigo, um vereador aí, primeira vez, mas está sempre que a gente precisa, sempre que a gente está independente do assunto, se agrada ele, se não agrada, se é popular, se não é popular, está sempre vindo, né, e respondendo à população. Acho que o representante é isso mesmo, ele tem que ter essa postura, né? Com certeza, o vereador ele é eleito pelo povo, né? Eu tenho até um slogan, né? Do povo, pelo povo e para o povo. Acho que a gente tem que ter essa consciência de que o nosso trabalho tem que ser transparente e temos que, de certa forma, estar ali tentando representar, eu não diria só os votos que foram confiados a mim, mas a população no geral, aquilo que realmente o povo anseia. Então, o que me é perguntado, se é da minha alçada, se eu tenho condições, eu respondo. Tá certo. Agora vamos chamar aqui o vereador Zé Rubens, da casa Rubens. Zé Rubens também sempre aqui. Ô, Zé Rubens, fica de cá. Ou aqui, aí, ó, beleza. Chega para cá, Zé Rubens. Vamos fazer o enquadramento ali. Zé Rubens, muito obrigado pela sua presença. Você tem uma novidade aí nesse envelope aí, né? Tem sim. Coisa importantíssimo. Importante, mas você não vai falar agora, não. Não, mas depois, né? Porque uma revelação ótima para a CPI da Copasa. Então tá certo. Para sentir o valor que é uma CPI aqui em nossa cidade. Exatamente. Então aí eu agradeço a Rubens também, sempre com a gente aí. Eu vou chamar aqui o Zé Ricardo, o Nino, fazer aqui
E aí, Nino? Boa tarde. Boa tarde, você tá bom? Zé Machado. Tudo bem? Zé Machado, tá aí, vamos ficar mais pertinho aqui. Nino, você, te agradeço aí também, né, pela sua presença e você vai participar desse bate-papo, inclusive porque, né, você, na sua campanha, foi um dos assuntos que você levantou, né? Sim, eu agradeço o convite, tá? Para participar desse debate. Quero cumprimentar todos os internautas e vamos para colaborar e também para demonstrar o nosso ponto de vista sobre essa questão da paz. Então tá certo. Ricardo, como é que tá aí, Ricardo? Tudo jóia? Ricardo também vai participar do nosso programa, só que ele não aparece, né, Ricardo? Ricardo, você viu muita coisa aí sobre a Copasa, né? Muita coisa. E aí, o que você achou? Fala mais alto, senão o pessoal não vai te ouvir, não. Sobre Sobre a Copasa. aqui de Perdões? Por enquanto a Copasa se mantém muito omissa em responder à própria população, não só os vereadores, mas como a população em geral, que merecia uma resposta melhor sobre merecia esse descaso que eles tiveram com a população. Tá certo, participação aí do Ricardo. Ele não aparece, mas tá sempre aí, né? Bom, então nós vamos bater um papo aqui. Ricardo, tem recados aí? Como é que tá aí? O José Rezende mandou parabéns para o José Rubens e parabéns pelo trabalho pelo povo de Perdões. Então é isso aí, parabéns aí, muito obrigado aí, Zé Rezende. Vamos lá, olha aí, Ricardo, vídeo 1, tá na agulha aí. Vamos começar aí com esse pronunciamento aí do Rodrigo, né? Vamos lá. Das visitas realizadas com diversos pontos da cidade, onde foram fotografados os pontos em que o esgoto é jogado sem coleta adequada e sem qualquer tratamento no córrego central, e outros pontos importantes ligados ao saneamento da cidade. Constatou-se o que pôde ser verificado com as fotografias que vão ser exibidas, e foram exibidas aos presentes também, que serão anexadas aos autos que, de fato, o esgoto da cidade de Perdões é descartado no córrego sem qualquer espécie de cuidado ou tratamento, e que nos poucos pontos onde existem interceptores, esses estão completamente danificados, ou seja, não se prestam à finalidade pretendida. Foram oportunidade em que esses manifestaram-se completamente insatisfeitos com o mau cheiro advindo diretamente do córrego e com os intensos insetos e mosquitos, tudo oriundo da má destinação do esgoto. Do vereador Rodrigo, bem no início da leitura do relatório, Rodrigo. Então, realmente, né, quando a TV levantou essa questão, o ano passado, a gente não estava falando disso ainda não. O Copasa está irregular, né? Mas, com certeza, quando a CPI foi instaurada, é visível os problemas que a gente enfrenta aí concernente a essa situação do esgoto, né? A Copasa, então, não tem prestado o serviço ao qual ela foi contratada para fazer. Esse contrato que foi assinado em 2010, aquilo que era para ela estar cumprindo, não está cumprindo, e o relatório ele traz aí todos esses danos, tudo que vem ocorrendo, que a cidade vem enfrentando aí e pagando por um serviço que não está sendo exatamente prestado. Tá. Ô, Nino, você trabalha ali, você mora ali, sua casa ali atrás passa um ribeirão, não passa? Queria que você contasse, sabe, a experiência que é, né, ter, né, no final de contas ali já é bem no final também, né? O esgoto passa aqui na cidade toda, passa ali. Né? Eu queria que você falasse dessa experiência sua aí, né, ter a sua casa ali. Como é que é a casa ali? Pode segurar aí. Olha, Lucas, realmente é uma situação assim de desespero. O Ribeirão, que corta a nossa cidade, ele recebe todo o esgoto.
Na época da seca, onde o volume de água é muito pequeno, então o mau cheiro naquela região é muito grande. E a gente percebe o seguinte, a população reclama, a Copasa, como o Rodrigo já disse, recebe por esse serviço, né? Essa concessão do serviço para a Copasa, ela, inclusive, eu acho que devia ter sido cobrada, tá? Toda a infraestrutura que já tinha, né, a estrutura de coleta dentro da cidade, isso foi passado de graça para a Copasa. Então, quer dizer, a Copasa, ela está sendo, assim, altamente beneficiada com esse contrato e a população pagando muito caro, um serviço que não tem sendo feito, tá? Então, para mim que moro lá, próximo ao Ribeirão, eu vou te falar, a gente fica indignado de ver essa situação, que já era para estar sendo resolvida há mais tempo. Se esse contrato realmente fosse feito com responsabilidade, né? Não aconteceu. Beleza. Zé Rubens, você está com um negócio aqui que nós vamos revelar depois. Não vamos revelar agora não. Você foi uma pessoa que sentiu muita população. Você, como vereador, você correu atrás aí. Eu queria que você falasse sobre a população, o sentimento da população referente a essa questão da Copasa. Deixa eu segurar. O senhor segura. Ô, Lucas, assim, o povo, né, como fui eleito pelo povo, estou aqui também trabalhando para o povo. Eu vou falar para você, Lucas. Rodando aí na cidade, porque sempre eu estava passando aí em todas as ruas, né, como funcionário da prefeitura, da fisioterapia, então o povo estava sempre cobrando. Zé Rubens, você que foi eleito pelo povo, como que você vai fazer? Hoje a taxa está alta. E eu falei, não, vamos correr atrás, vamos ver o que acontece. Até no dia eu ajudei na abertura dessa CPI. Eu fui o segundo a assinar para a abertura dessa CPI. Claro, depois o nosso presidente Marcos nomeou aqueles que seriam os membros da CPI. O John, presidente, Rodrigo como relator e membro o Wagner. Né? E eu quero agora, de antemão, dar os parabéns para o Rodrigo, realmente fez um trabalho excelente. O povo de Perdões pode ficar satisfeito com esse vereador que está lá na Câmara lutando para o bem do povo. Parabéns, tá, Rodrigo? Então, isso aqui, esses papéis que estão em minhas mãos, no momento que abriu a CPI, eu comecei a trabalhar em benefício da comunidade, do povo de Perdões. Realmente, a Copasa fez um descaso muito grande aqui em Perdões e também lá no Retiro dos Pimenta nem se fala. Depois nós vamos falar sobre o Retiro dos Pimenta. Então tá, o que eu quero dizer é que o povo de Perdões está indignado com esse trabalho, essa prestação de serviço da Copasa. Então nós temos que trabalhar para definir esse nosso povo. Tá certo. Então é isso aí. Então a gente já fez a apresentação aí de cada um. Agora, vocês vão saber durante esse programa, tá, sobre os documentos. Vão saber por que a CPI atrasou. Tá? Se há diferença no serviço que era prestado antes pela prefeitura e hoje. Tá? E também muitas coisas vão ficar se espantadas com o resultado da CPI. É bem mais complicado do que a gente imagina. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver aí qual foi o foco da CPI. Ricardo, o vídeo 2. Tá? Vamos colocar aí o vídeo 2. Qual foi o foco? Porque depois nós vamos bater um papo com a turma aqui. Estou sentindo falta da sua participação aí. Vamos compartilhar o vídeo aí, vamos chamar as pessoas, inclusive, para fazer pergunta. Agora, a hora é agora. Vamos lá, Ricardo. Então, qual que foi o foco da CPI? Vamos lá.
Bota o Rodrigo aí. Vídeo 2. Assim, para que se possa limitar o espectro da análise ante a amplitude do tema e do quanto foi produzido de provas da presente CPI, as verificações Voltou. Voltou? Então é isso aí, Rodrigo. Então o foco da CPI foi a fiscalização, a ética. O assunto era muito abrangente, né? Com certeza. A gente iniciou a CPI, o trabalho, a princípio, foi a captação dos documentos, né? Eu, quando assumi a cadeira da Câmara, isso no ano passado, em 2017, eu solicitei, né, a cópia do contrato, né? Nós, os vereadores, os 9 vereadores com o prefeito, estivemos em BH no escritório, né, conversando com um dos diretores, que é o responsável por essa região aqui de Minas, e fomos bem recebidos, um cafezinho, água, aquele excelente tratamento. Chegou a falar para a gente que dinheiro não era problema. Pois é, teve esse babado, né? Sim, sim. Teve esse babado. O cafezinho, você pode tomar aqui, mano. Não é não? E ficou aquela garantia de que eles tomariam providências e que as obras iriam voltar a todo vapor. Realmente, eles meteram a cara para começar os trabalhos lá, mas foram poucos dias e o trabalho parou novamente, como está parado novamente. Então, assim, a CPI, o foco dela foi exatamente reunir, né, as provas que comprovavam e comprovam, através do relatório que nós temos, que a Copasa descumpriu o contrato que ela tem com o município. Isso é fato, e nós temos isso comprovado, documentado, aí à disposição das autoridades, e está sendo enviado as cópias, né? Então o foco realmente foi esse. Lino, o que você acha sobre essa questão? Eles restringiram bem o foco, né? Igual a gente viu no vídeo aí, e o foco foi a parte da fiscalização, da documentação e também da construção da ética. Vamos segurar isso, senão vamos ficar atravessando o peito do Rodrigo. Ok. Eu estive na Câmara, né, na reunião extraordinária para a apresentação do relatório, e eu quero também, como Zé Rubens, parabenizar o trabalho do vereador Rodrigo. Realmente foi um trabalho feito assim, minuciosamente, muito bem embasado do ponto de vista jurídico, e não deixa qualquer dúvida. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Rodrigo. Durante a apresentação do relatório, teve um momento que você falou que tanto o executivo quanto a Copasa, eles sonegaram algumas informações. Vocês solicitaram e essas informações não chegaram para vocês na CPI, tá certo? Aí o que eu queria saber? Exatamente quais eram essas informações que vocês solicitaram e se o fato deles terem sonegado essas informações, né, porque o serviço foi a Copasa e o prefeito também sonegou algumas informações. Isso, de certa forma, não teria prejudicado o relatório, ou parte do relatório? Em partes, assim, não prejudicou porque não é que sonegaram as informações. Houve uma demora na entrega de documentos. No relatório até a gente relata que muitos documentos passados pela Prefeitura e pela própria Copasa eram muito vagos. Aquilo que necessitávamos, né, não foi entregue. A Prefeitura chegou a informar algumas vezes, através do ofício, que o que eles dispunham era aquilo, então era algo bem vago mesmo. Só que isso só nos deu realmente mais respaldo, né? E assim, é escabroso, né, a questão do descumprimento do contrato com aquilo que era para ser prestado. Então, a CPI, a verdade é que o trabalho foi demorado, a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, porque da demora desses prazos, que tem a ver com isso, mas, em partes, o relatório está muito, muito bem feito. É lógico que poderíamos ter terminado antes, mas devido a essas situações complicou um pouquinho, mas a falar que atrapalhou ou que o relatório poderia ter sido mais bem feito, eu acredito que não. Olha isso aí. Só completando, então, eu acho que o foco foi muito bem assim,
determinado pela comissão, certo? O Rodrigo realmente foi um dos pontos certos, né? E eu acho que hoje a gente pode colocar até em dúvida a validade desse contrato, que é um contrato que é altamente visível, tanto aos cofres públicos, ao patrimônio público, né, do ambiente, e a população, de modo geral, que vem pagando há quase 10 anos, né? E eu estive conversando com ex-funcionários da Copasa, e a informação que eu tenho é que a Copasa ela já arrecadou mais de 30 milhões de reais em perguntas, tá certo? Para a gente entender esses números, o orçamento do nosso município, que o município arrecada durante o ano todo, é 60 milhões, quer dizer, a Copasa já diminuiu praticamente meio orçamento do nosso município, tá certo? É um valor absurdo. E sem estar prestando esse serviço. Então, me chamou a atenção também, eu acho que no trabalho do Rodrigo, é que no contrato a gente não vê, Rodrigo, penalidades para o não cumprimento do que ficou acordado. Então, eu acho que se um contrato ele não penaliza quem não cumpre, fez necessidade de contrato. Você vai ver, assim, você vai ver umas coisas aí que realmente deixa a gente de orelha. O foco. Você acha que o Rodrigo foi feliz do foco dessa CPI? Sim. Pode deixar que Ele trabalhou muito bem, né? Ele disse que diversas vezes ele demorava, a gente dava outro tempo para eles trabalhando, mas ele realmente dedicou de corpo e alma, saía do trabalho dele, corria. Então a gente sabe que ele trabalha lá no Grau e tem uma responsabilidade muito grande. Então ele recebeu um peso mesmo, uma responsabilidade para dar um respaldo ao nosso povo sobre essa Copasa. Tá certo. Então aí, o Zé Rubens até colocou aqui essa questão do vereador aqui, e uma das questões é o seguinte, ele viajou, tá? Foi para, não sei qual é a cidade, mas eu sei que ele foi. E, Rodrigo, quantas diárias você recebeu? Eu acho que eu retirei uma diária para Pouso Alegre, somente. Viajou com o dinheiro dele, Tem que lembrar. sabe? Fez as viagens aí, porque a situação está feia, né? Mas na maioria das vezes assim, era eu e o Johnny, a gente sempre fazia viagem, às vezes fazia assim, um tirava diária, o outro, né? Mas sempre esse compromisso de tentar gastar o mínimo possível, que o foco da CPI não era gerar mais gastos, era realmente diminuir essa lesão que o município já vem levando há muito tempo. Né? Tá certo. Agora nós vamos ver aí, tem na leitura do relatório, vamos para cá, né? Na leitura do relatório tem uma parte aí sobre o dano aí, o vídeo 3, não precisa colocar não, nós vamos ver isso mais na frente. Agora, o vídeo 4 aí, cara, o Rodrigo, por quê? Já estava com o vídeo 3? Aqui é assim, o Ricardo me aperta, ele mandou aperta ele também. Mas vamos falar aí, sabe, um dos motivos interessantes aí que eu vi foi o depoimento do prefeito, que o Rodrigo leu. Vocês vão ver o absurdo que a Copasa fez com o prefeito de Superman. Absurdo. Um absurdo. Está no jeito, Ricardo? Tá ou não? Ainda não. Ainda não. Então, uma coisa que, uma falta de respeito, né? O prefeito ele é uma autoridade do município e a gente vê assim como que vocês vão ver o que aconteceu, o depoimento do prefeito e o depoimento da Copasa. Vamos ver, Ricardo, coloca aí a leitura do depoimento do prefeito. Dos autos. Vejamos. Aqui eu vou ler o depoimento do prefeito explicando sobre o que ele nos apresentou no cronograma de trabalho que tinha que estar sendo operado pela Copasa. Iniciando os trabalhos, foi indagado ao prefeito municipal acerca da existência do termo aditivo que tenha autorizado a prorrogação dos prazos constantes do cronograma físico das folhas 72 e seguintes, o que foi respondido negativamente, ou seja, informou o senhor prefeito
que não tem conhecimento da existência do termo aditivo de prorrogação dos prazos de conclusão das obras que seriam realizadas pela Copasa. Em especial, a estação de tratamento de esgoto e elevatória informou ainda o seu prefeito não ter conhecimento do cronograma informado pela Copasa por intermédio da comunicação externa número 2913336, datada de 29 de janeiro de 2018. Agora, Ricardo, então daí ele leu o depoimento do prefeito, foi isso aí que o prefeito falou. Então ficou uma situação meio assim, né? Agora, para a população entender, coloca, Ricardo, o vídeo aí, coloca aí Peraí. o vídeo 5, falando do cronograma. Tá? A questão dessa. Explica, não vamos falar todo o canal, explica o que. Peraí, Lucas, só um minuto. Só um minuto, mas está valendo ou não? Não. Peraí. Tá falando de raiva? Não. Ficou preto, do nada. Vai ter que fazer outra. Não, ele tá ao vivo. Tá ao vivo? Só tá preto. Tá preto aí, né, pessoal? O som não tá saindo, não, né? O som tá saindo. Tá saindo o som aí, ó. Pessoal aí, acabou a bateria. Voltamos. Ricardo trocou a bateria do Ricardo tá ó. Tá travado. Tem só a bateria que tá fraca. Então agora vamos colocar, Ricardo, o vídeo 5 tá. É o vídeo 5? 25? Agora nós vamos colocar aí o depoimento aí da CPI da Copasa. A Copasa, o que foi que a Copasa falou sobre esse aditivo, né, Rodrigo? Sim, sim. Então vamos ver aí. Coloca aí, Ricardo. A situação começou a ser esclarecida, ou seja, não havia termo aditivo no cronograma inicial, sendo que o Poder Executivo sequer tinha conhecimento do cronograma informado por intermédio de comunicação externa. Mas a oitiva dos representantes da Copasa foi ainda mais esclarecedora, finalizando a questão, ou seja, a Copasa afirmou inverdades na comunicação externa, número 2913336. Vejamos, iniciados os trabalhos, foi indagado aos representantes da concessionária acerca das divergências entre os cronogramas das folhas 72 e as seguintes, e informado por intermédio da comunicação externa, datado de 25 de janeiro de 2018, o senhor José Eli informou que não há aditivo contratual ou qualquer outro documento que tenha autorizado a prorrogação dos prazos do cronograma inicial, esclarecendo ainda que os prazos do cronograma constante na comunicação externa 2913336 são apenas sugestões de um novo cronograma, ou seja, novos prazos, os quais ainda não serão apresentados ao senhor prefeito municipal para que eventualmente sejam formalizados. Portanto, o cronograma constante na comunicação externa ainda não foi formalizado junto ao município de Perdões em relação à sede, bem como em relação ao retiro dos suprimentos. O cronograma, portanto, válido e vigente é o referente à folha 72, constante do convênio de cooperação e não informado pela Copasa nas folhas 102 e 103. A situação do Distrito Retiro dos Pimentas é ainda pior, uma vez que o próprio cronograma sugerido, informado pela Copasa, dá conta de que a estação de tratamento respectiva do distrito deveria ter sido finalizada em 2015. Até agora nada foi feito, como comprovou a perícia. O que aconteceu? A Copasa havia informado que tinha um aditivo, que o prefeito amigo presidente tinha assinado um aditivo sobre a prorrogação do cronograma das obras. Isso é mentira da Copasa. Na verdade, o prefeito não assinou esse aditivo. Então a Copasa quis, como diz, vou colocar lá, e, na verdade, soltou o rabo de foguete aí para cima do prefeito, o que não é verdade. E acabou induzindo aí essa confusão toda. Rodrigo, conta para a gente, isso aí é uma falta de respeito, né? O cara é uma autoridade quer dizer, não pode, né, Rodrigo? A situação foi a seguinte, nós solicitamos
porque nos documentos que nos foram passados veio um cronograma, que é o cronograma que constava em contrato sobre a questão das obras. Pedimos esse mesmo cronograma para que a Copasa também enviasse, porque no trabalho da CPI a gente comparava aquilo que a Prefeitura enviava e aquilo que a Copasa enviava. Os dois documentos têm que ser idênticos. Não pode um contrato e as duas partes enviar diferentes. Na hora de confrontar os cronogramas, percebemos que a Copasa enviou um cronograma com datas alteradas. Ou seja, todo o sistema de esgoto de Perdões era para estar pronto, funcionando 100% em 2016. E havia datas lá para 2019, 2021, o cronograma que a Copasa enviou. Então, nós enviamos ofícios perguntando ao Executivo e à Copasa sobre a questão desses cronogramas, com a cópia dos cronogramas, querendo saber qual era o verdadeiro. Ambos não responderam. Então, a Copasa convidou tanto o prefeito quanto os representantes da Copasa a comparecerem perante a CPI para que a gente pudesse apurar os fatos. E o que se constatou é o que vocês viram em atas que estão assinadas tanto na reunião com o prefeito quanto também na reunião com a Copasa, onde o diretor da Copasa ele disse que enviou esse cronograma, mas que era uma pretensão de solicitar um possível aditivo. O prefeito, em todo momento, ele negou, como não existe um aditivo assinado por ele, ele não assinou nenhum aditivo, e a Copasa ela mandou para a gente um cronograma protocolado e assinado, informando um cronograma que não existe, ele não é verídico. Má fé, né? Má fé. Sim, com certeza. Eu penso, particularmente, o cidadão Rodrigo, que ela talvez não achava que havia uma credibilidade nessa CPI e que essas informações não seriam comparadas, que foi um grande erro por parte da Copasa. Uma falta de respeito, né, com o prefeito, né? Olha, eu acho que a Copasa ela se equivocou, lamentavelmente, porque a CPI ela é um dispositivo que foi criado na Constituição de 88. A CPI ela tem o mesmo poder de investigação que a polícia. Tem poder de polícia. Então, eles, lamentavelmente, não levaram a sério essa CPI e o povo de Perdões está realmente ansioso para ver, sabe, Lucas, quais são as consequências que o Ministério Público hoje, quais seriam as consequências que o Ministério Público vai levar com os resultados que foram apresentados por essa comissão. E nós esperamos que o Ministério Público seja realmente muito duro com essa questão da Copasa, porque traz prejuízos incalculáveis, tanto para o município quanto para o bolso do cidadão permanente. Zé Rubens, o que você achou, né? Essa má fé, safadeza da Copasa em mandar, né, um cronograma aí. É isso mesmo, é safadeza. Tá? Quando a gente tem que defender a verdade. A gente tem que defender a verdade, isso é má fé. Sem vergonhice e safadeza da parte da Copasa mandar um cronograma com data diferente. Então, é isso mesmo. O que você acha? O que você achou dessa má fé, dessa safadeza da Copasa? Lucas, eu achei um absurdo. Isso aí, coisa que não deveria fazer um representante do povo. E ele é o executivo, está ali para fazer obras, trabalhar para o povo. E fazer uma sacanagem, isso é uma sacanagem, um absurdo ter feito isso com o nosso prefeito. Ele é uma pessoa que a Copasa deveria respeitá-lo, está ali na frente, se fez o contrato, tem que ser cumprido. Então, se a Copasa fez isso, ela pensa só no dinheiro do povo, mais nada. Eu acho também que ela achou que o pessoal aqui era bobo, né? O pessoal aqui, mas tinha um relator ali, posta quente, né, Rodrigo? A gente procurou fazer um trabalho muito bom, e eu gostaria até de ressaltar aqui o Dr. Paulo Luciano, que foi que nos assessorou, um trabalho de excelência, competentíssimo, né? Então não posso deixar de estar citando que todo esse respaldo que a gente teve veio da parte do Dr. Paulo. Tá certo.
Então é isso aí. Quando a gente tem que defender, a gente defende. Quando tem que bater, a gente bate. Então, está aí, infelizmente, a Copasa quis enganar todo mundo, pessoal da CPI, prefeitura, prefeito. Então, está aí lamentável essa atitude. Agora, no relatório, nós vamos ver agora as provas periciais. A prova pericial foi feita por 2 pessoas competentes, um homem e uma mulher, E, Ricardo, no vídeo 8, tá? Vamos ver aí a prova pericial. Vamos falar nesse vídeo aí, a gente vai falar do licenciamento ambiental. Olha, tem umas coisas que não dá para ver. Coloca aí, Ricardo. Peraí que não foi. Entrou não. Ô, Rodrigo, vamos fazer, você sabe que os leoninos, o ainda sabe. Pode, né? Essa questão do licenciamento ambiental. A Copasa não nos enviou nenhum documento sobre essa questão de licença ambiental para estar realizando a construção da ET lá. Ela não possui esse documento ou não nos entregou. Então, no relatório, a gente constata que a obra está sendo feita sem essa licença ambiental para a construção. E torna-se a situação bem mais absurda ainda, porque se você não tem uma licença ambiental, você vai trabalhar com o esgoto, você vai tratar o esgoto numa região que você não tem certeza que poderia estar tratando. É complicado a situação. E aí, se não tiver, tá no jeito, Ricardo? Vamos colocar aí o relatório aí, o que consta aí no relatório. Dá um retorno. Então é o seguinte, ou não tem ou não quis entregar. Se não quis entregar, é crime. Crime de desobediência à CPI. Agora, o mais absurdo é se não tiver essa licença ambiental. Quer dizer, tudo que está fazendo lá pode perder, né? O que você acha disso aí, Renan? Olha, eu acho absurdo que ela esteja operando sem esse documento, sem esse licenciamento, porque os órgãos que cuidam do meio ambiente, a polícia ambiental, eles têm sido extremamente duros com todos, principalmente o pequeno produtor, que precisa às vezes mexer na sua propriedade. Eles têm dado multas muito grandes, às vezes para pessoas que nem têm condição de pagar. Então, está aí uma dúvida, eu acho que a Polícia Ambiental tem que dar uma resposta para a CPI também. Porque é inadmissível que uma obra desse tamanho, que vai cuidar de meio ambiente, não tenha sequer uma licença para estar operando, para estar sendo construída essa estação de tratamento. Acho aí que a Copasa talvez ela tenha sido muito relapsa e depois, sei lá, talvez. Será que não tem essa licença? Não sei, mas a gente precisa saber. Uma resposta, né? Acho que se a CPI ela requisitou esse documento, é crime não fornecer o documento para a CPI. No relatório a gente constata que eles não possuem o documento. Por não enviar, então eles não possuem a licença para estar operando. E aí, Zé, o que você acha? Isso aí é muito difícil porque a gente que trabalha na zona rural, fui criado na zona rural, qualquer coisa hoje, principalmente, o meio ambiente nós temos que respeitar ao máximo, é vida. Então, eu acho que eles estão destruindo vidas. Então,
eu acho que é uma falta de responsabilidade mesmo, de gente que deveria ter uma competência, uma responsabilidade total perante a um município. É isso aí. Eu acho que se está sem a licença, a gente até precisa, né, vamos solicitar aí, né, o pessoal da ambiental para verificar, dar uma resposta para a gente, se tem ou se não tem. Sim, a Secretaria do Meio Ambiente vai estar recebendo, né, a cópia desse relatório, vai estar sendo informado sobre tudo que foi apurado, e a gente espera, né, não só como Ministério Público, Executivo, mas também todos os órgãos competentes que a gente tem informação estão recebendo esses documentos, porque é um esgoto não tratado que está caindo no rio, que abastece muitas cidades. Então, é complicado você entender que uma obra daquele tamanho, que a Copasa nos informa hoje, que com 53% de conclusão, ela já consumiu aí quase 22 milhões de reais, fica aí a preocupação de uma possível não autorização de uma licença e essa obra ser embargada, ou seja, quem vai ser prejudicado? A população continua sendo prejudicada nessa situação. Eu sempre falei isso. Toda e qualquer ingerência do poder público, quem paga, quem mete a mão no bolso, é o povo. É o povo. Sempre falei isso. Sempre tive isso aí, sabe, em anos aí, acompanhando o jornalismo, sabe, em anos, sabe, só como diretor da Globo foi 10 anos. Então, olha, só bolso do povo. Do povo. Pode ter certeza. E não sai nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Copasa, nem nada. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ainda falando aí sobre sobre a prova pericial, sobre a desapropriação e a contaminação. Vê se o Ricardo coloca aqui. Vamos, tenta colocar os dois juntos para a gente, Ricardo. Pessoal, pegar aqui. Ô Ricardo, vou te falar disso. Oi? Só completar aqui, então? Então, Ricardo, não coloca ainda não. Vamos fazer aqui, o menino vai completar aqui. O que ele acha? Eu perguntei a sua opinião sobre isso aí. Perguntou, né? Menino, antes de você, Ricardo, o que você acha desse negócio? Fazer uma obra e aí depois o meio ambiente chega e fala, ó, aqui não pode não. O que você acha? Como que você acha que está sendo tratado o nosso dinheiro, Ricardo? Com muito pouco caso. Ricardo é curto e grosso. Muito pouco caso. Ô, menino, vai lá então. Ou você quer completar, completa aí. Esses números, o que me chamou a atenção foram esses números que o Rodrigo falou agora. Algo que me consta, eu sei, é que o orçamento dessa obra é de 6 milhões de reais. Okay? Se é uma obra que vai ser feita com 6 milhões, como que eles já gastaram 22 milhões e não fez só a metade? Quer dizer, eu acho que as informações colocadas ali estão com muito pouca credibilidade, uma vez que eles já, no relatório, já consta que a Copasa faltou com a verdade. Entendeu? Então, eu não acredito nesses números aí que foram colocados. Tá aí, o Nino falou que não acredita, eu também não acredito, porque lá em Mus foi feito, na mesma época que foi feito o contrato aqui, lá eles gastaram, o governo federal gastou, acho que 2 milhões, ou 3 milhões, não sei, e a prefeitura entrou só com o terreno. E hoje quem faz o tratamento do esgoto lá, e a prefeitura da Colônia vai falar sobre essa questão dos valores. Ok? Ricardo, o vídeo está no jeito aí? Tá. Sobre a desapropriação. Vamos ver. Então vamos lá, vamos colocar o vídeo aí, cara. Pera aí. Voltou em mim aqui. O Ricardo não colocou, não. O Ricardo não colocou o vídeo. Nós estamos com um sistema novo aqui. Na verdade, nós compramos um sistema novo e não conseguimos instalar ainda. Então, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aquele negócio que chama de gambiarra, né? Gambiarra. Também tem gambiarra na TV também. Vamos ver. Deu certo, Ricardo? Deixa eu ver. Hã? Quando
às desapropriações, a Copasa não soube informar o andamento do trâmite burocrático. Quanto às obras, prevista para 2018, os peritos entenderam como inexequível, uma vez que apenas 53,85% da obra está atendida. Lembrando-nos, no entanto, que o cronograma vigente, na página 72, previu o tempo da obra para o ano de 2016. Ressaltaram os peritos que na data das visitas, a partir de 5 de outubro de 2018, a empreiteira responsável pela obra estava desmobilizada. Em relação às análises dos corpos hídricos do município de Perdões, entenderam os peritos que há contaminação em quase todos os corpos hídricos analisados, manifestados pela presença de parâmetros fora dos padrões permitidos pela legislação específica, conforme indicadores no próprio trabalho pericial. Após receber a contribuição pelos esgotos domésticos, o corpo hídrico apresenta condições de poluição hídrica em níveis que atingem todo o ecossistema local. Com várias vezes foi citado nesse relatório conclusivo a situação do distrito Retiro dos Pimentas é muito pior. Vejamos na íntegra o trecho da conclusão pericial, onde é retratada a situação daquela localidade. Refere-se a questões civis e ambientais das obras de esgotamento sanitário no Retiro dos Pimentas. Os cronogramas apresentados nas figuras 5B e 6B não demonstram a realidade encontrada em perícia, onde o responsável da Copasa afirmou desconhecer sobre a previsão de obras de esgotamento sanitário na localidade, nem mesmo soube informar se há previsão para iniciar os trâmites da concorrência pública destinada a tal objetivo. Em síntese, em relação ao distrito Retiro dos Pimentas, nada foi feito. Aqui para o Zé Rubens, lá no Retiro do Pimenta não tem nada feito, nada, está pior do que aqui. Mas antes de falar sobre isso aí, tem a questão da desapropriação também, né, Rodrigo? Sim. Como é que está essa questão também? A mesma situação da licença ambiental. Não nos passaram documentação nenhuma sobre a desapropriação do terreno onde está sendo construída a obra. Então, é outra complicação que tem, porque solicitamos documentos, ressolicitamos e nada foi nos passado. Dessa forma, no relatório consta que não existe documentação que comprove que há desapropriação do terreno e nem licença ambiental. Mas aí, no caso, a desapropriação é da prefeitura, né? Sim, aí já envolve a questão do Poder Executivo no meio da situação. Eu não entendo como um contrato pode ter sido assinado e uma obra iniciar sem que essa parte burocrática tenha sido resolvida, né? Então, ó, ou a prefeitura não forneceu, mais uma vez aí, agora já falando da prefeitura, não forneceu o documento, porque eles, ou se não tem outra desapropriação. Não temos informações nesse sentido, não recebemos. Tanto a prefeitura quanto a Copasa receberam os ofícios, a gente tem tudo isso no relatório, né? E não tem nenhuma documentação que comprove a desapropriação do terreno. Então tá, o cara pode chegar, depois, só para explicar para vocês a situação seguinte, se não houve a desapropriação, se não houve a indenização, o cara pode chegar e falar, não, vocês estão construindo em cima de uma terra minha, isso aqui é meu. Se vocês gastaram 6 milhões aí, o problema é de vocês. Isso pode trazer grosso depois, né? Pode trazer. Ele vai falar, o negócio é meu, e aí? Então vai ter que alugar, vai ter que indenizar mais. Né? Só o cara arrumar um advogado bom que está aí ferrando o município e Copasa e principalmente a população pagando. Né? Com certeza. O que nós podíamos ter feito, no relatório foi feito, consta ali, e eu acredito que é bem complicado que se faça vista grossa diante dos fatos que se tem em mãos com um contrato desse. É isso aí. Zé Rubens, Retiro dos Pimenta, chega para cá. Retiro dos Pimenta, não tem nada, né? Por enquanto não, né? Às vezes pode chegar breve, né? Pode chegar. Mas essa desapropriação, eu gostaria de tocar nesse assunto. Lá no Retiro é o seguinte, a associação Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Retiro dos Pimentas, nós tínhamos um lote lá, temos, né?
quando menos espera, no contrato com a Copasa, estava passando o terreno nosso, 306 metros quadrados, para a Copasa. Eu chego lá, com uma pequena construção lá, eu tentei barrar, mas não consegui. Aí corri, fui atrás da diretoria, né? Nessa época eles estavam precisando de um tesoureiro, eu voltei a participar. Então, provamos que nada foi feito, não houve pagamento, não houve nada. Então, nós precisamos, encontrei com Zé Marcílio e o nosso prefeito Hamilton, e depois precisamos fazer, entrar na justiça contra a Copasa para adquirir. Aí a associação passou para a Copasa, cara, remunerado, né? Recebendo R$10.000 por meio lote de terra lá no Retiro. E aí concluímos, mas o que aconteceu? De 10 mil, 2 precisamos pagar o advogado, né? São coisas que acontecem e que não deveriam ter acontecido. Mas sobre o Retiro a coisa está parada mesmo. Então é isso aí. Então, entregou a cidade inteira para a Copasa e entregou o Retiro. A situação do Retiro é mais absurda, eu friso muito na leitura do relatório, que nada foi feito lá. E pelo cronograma, o Retiro teria que ter 100% de esgoto tratado em 2015. E um detalhe que talvez as pessoas não atinaram, o esgoto do Retiro é enviado para o Rio Grande acima da captação da água que Perdões recebe. Então, a água que é lógico que nós temos uma água tratada, mas o esgoto do Retiro ele cai acima da água que é captada para tratar para o consumo aqui em Perdões. Em outras palavras, o Rodrigo queria falar aqui é o seguinte: o pessoal caga no Retiro e a gente toma aqui. Não é isso mesmo? Não, a água tratada, a gente tem uma água potável muito boa aí, né? Com certeza, nessa parte do tratamento da água é muito bem feito, só que, infelizmente, o que o ecossistema sofre com isso, com o esgoto, peixes que são retirados do rio, toda a fauna, tudo sofre. Né? Isso está bem documentado no relatório, porque hoje em dia, quando se pensa em agressão ao meio ambiente, você pensa na questão de saúde. Né? O tratamento de esgoto é questão de saúde. Então, aí vocês ficam tirando sarro do pessoal lá do Retiro, e isso depois eles vão falar assim: vocês tomam minha merda. Gostaria de citar o seguinte: em 21 de junho de 2017, eu mandei para a Copasa um ofício pedindo esclarecimento por que eles demoraram a fazer uma obra lá, assim, recuperar a troca da bomba, tudo mais, levou quase 3 dias. Eu fiquei sabendo que a Retiro ficou 3 ou 4 dias sem água. Aí, o que eles me responderam? Eu falei isso, reclamei que lá ficou quase 3 dias, que eles deveriam mandar um caminhão-pipa para abastecer a carta, eles não mandaram. Aí eles me responderam o seguinte: olha que absurdo, tá? Já venceu, né? Em atenção à solicitação da referência, informamos que já está em processo licitatório. As obras para melhoria no sistema de abastecimento de água no distrito do Retiro dos Pimentas, em Perdões, a iniciar em janeiro de 2018. Estão contemplados os serviços para equipar o novo poço perfurado da Copasa, implantação de adutora de água tratada e ampliação da capacidade do reservatório. E o reservatório até hoje não chegou lá. Deixa eu ver, a data disso aqui, só para vocês terem ideia, 17 de julho de 2018, José Eli de Souza, gerente do Distrito Regional de Lavras. Pois é, Dani. Só nesse ofício aqui, o senhor está atrasado 1 ano e meio. Só nisso aqui. Só lá nisso. Nino, você não comentou sobre essa questão aí, né? Da desapropriação e dessa questão aí
da Copasa. Bom, essa questão da desapropriação, né, de não ter a posse do terreno, isso só vem coroar todo o desastre que está sendo esse contrato na Copasa. É isso. Beleza. Nós vamos aqui aproveitar aqui e mandar um abraço aqui agora para o Bruno. Com toda certeza, ele está falando aqui, é um absurdo pagarmos essa taxa de água, porém, ainda... Desculpa, confundi tudo aqui. Com toda certeza, é um absurdo pagarmos essa taxa, porém, ainda maior é o dano ao meio ambiente. Triste isso. Agora está aí o Anésio, né, falando aí, Anésio. Agora o Adelmo. Aqui onde eu moro tem um esgoto carregando aqui que atravessa a avenida. A avenida não tem nem como o carro passar. Só que a prefeitura não vê isso. Vamos ver aí, secretário. Está o esgoto passando lá perto da casa do Adelmo. E o Anésio está falando aqui. A maioria dos buracos de hoje vocês estão vendo nas ruas. É uma vergonha um serviço mal feito pela Copasa. É mal feito mesmo, né? Agradecemos a audiência da Gisa, da Joana, da Célia, da Cleonice. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a TV Vertentes. Ricardo, tem mais algum vídeo aí? Tem, um monte. Vamos ver então. Eu estou perdido aqui. Qual foi? Segura para mim. O primeiro é Merchan. Hã? Merchan. Merchan, então nós vamos agradecer aí a Autoescola Inova. Pensou na sua carteira, vai lá na Autoescola Inova, procura lá o Cristiano e mais toda a equipe da Inova. O Ricardo está lá, já fez o exame de legislação, passou raspando e agora está aí, ó. Se você vê o Ricardo dirigindo o carro da autoescola, corre porque ele é barbeiro. Mas lá tem motorista, tem do lado ali, né, Nino? Lá tem isso. Então tá aí, ó. Mas você corre, mas eu vou falar, se o Ricardo tiver no modelo, passa por cima mesmo. E aí, ô secretário, e você, secretário de obras aí, ó, né? Esperto. Não fica esperto, viu ele aí, ó, dá linha porque o cara corre, mas corre mesmo pra cima de vocês. É isso aí, Ricardo? Isso aí, tem mais. Tem mais? Então tá certo, vamos lá. Agora também vamos falar também de LC Parafuso. Precisou aí de ferramentas industriais, parafuso, todo tipo de parafuso, vai lá. A equipe do Clay está te esperando, ó. Está te esperando lá, que lá você realmente vai ficar bem servido. E pensou em quem? Pisante, né, Ricardo? Pisante. Pisante, passa lá, você vai lá na KG Calçado. Ela tem as meninas que vão te atender na melhor atendimento. Você vai sair com o seu pé confortável e na moda. Vamos ver aqui agora, deixa eu ver o outro. Faltou um. Vamos falar depois dele então, Ricardo? Vamos soltar mais um vídeo aqui. E você, o que você está achando aí? Sabe, dessa palhaçada da Copasa com a população de Verdões? Fala pra gente aí. Fala pra gente, a Copasa, inclusive, está sonegando informação pro Zema. Está sonegando informação, parece que a situação é cheia de conselheiro e tudo salário grande, meu irmão. Salário de 20 mil, 30 mil. Ai, já, perdões para poder pagar a conta desse pessoal. Quando você trabalha aí, levanta às 6 horas da manhã, tem gente beliscando aí seu bolso aí, ganhando 30 pau por mês. É isso aí. Aqui te fala, bota a boca no trombone, porque a TV Vertentes está em rede com você, está em rede com o povo. Vídeo 10. Hã? O 10. É o 10, Ricardo? É o 10. Então vamos ver aqui. Aí, seguindo ainda aí o relatório da CPI. Tá aí só dando Rodrigo aí na parada hoje. Então, segundo o relatório da CPI, né, ou a Copasa é ineficiente, ou a Copasa se faz de desentendido. Depois a gente vai ver isso. E ainda fala, população paga mais... Não recebe. Coloca aí, Ricardo. Não recebe. Com o trabalho pericial, de maneira geral,
pode-se afirmar que, dado as análises periciais com base em documentos e entrevistas periciais, ou a Copasa tem uma gestão ineficiente em seus contratos, ou faz de desentendida com seus contratantes, como é o caso identificado no município de Perdões, Minas Gerais, e no distrito do Retiro dos Pimentas, onde a mesma apresentou informações divergentes da realidade encontrada. De toda forma, constatou-se que a Copasa não cumpriu o cronograma físico das obras de esgotamento sanitário do município de Perdões, bem como no Retiro dos Pimentas. Em síntese, os serviços contratados da Copasa, em geral, para o tratamento, não estão sendo prestados no município de Perdões e distrito do Retiro dos Pimentas. Os munícipes estão pagando por um serviço que não estão recebendo. O que concluiu aí o relatório, né? Que o cronograma está atrasado, o serviço não está sendo prestado, ou a Copasa é ineficiente, ou a Copasa faz desentendido. Então, vamos começar aqui. Começar para você mesmo. Vamos lá. Hein? Não, sobre população paga, né? E não recebe. E sobre a ineficiência. Eu queria que você que é empresário, queria que você falasse sobre a eficiência do serviço. A Copasa está sendo ineficiente. Vamos lá. Ô Lucas, o que eu já ouvi de várias pessoas é que a Copasa ela está muito bem calçada pelo contrato que foi feito. Se ela não está prestando serviço, se ela está sendo ineficiente, é porque um contrato que foi feito, que foi encaminhado por esse prefeito em 2010 para ser aprovado pela Câmara, esse contrato dá a ela toda essa liberdade. Então, a gente falar da eficiência ou não da Copasa, eu acho que a gente tem que falar primeiro da eficiência da prefeitura em fiscalizar as obras, em acompanhar o cronograma da obra da Copasa, e não está sendo feito. Isso aí o relatório é bem claro. A responsabilidade recai sobre o executivo municipal, não é sobre exclusivamente da Copasa. Tá certo. Você, Zé Rubens, queria que você falasse o seguinte agora. População paga, mas não recebe. Fala sobre isso aí. Lucas, até sobre isso, nós temos aqui o presidente está cantando. Um abaixo-assinado feito pela população pedindo para que a ET fosse feita mais rápido possível e não tivesse essa taxa exorbitante, né, que a gente tem sobre a população, né? Então, quem é a Copasa, quem foi que jogou toda essa dívida, essa tarifa em cima do povo? Então, eu gostaria de falar e depois colocar para o povo que nós conseguimos, aqueles que estavam reclamando, nós pegamos a assinatura de todos, tá? Sobre essa falta de capacidade de fornecer o serviço na hora certa para o nosso povo. E aí, Lucas, você agora dá uma explanação geral aí sobre isso. Eu falo no relatório sobre ou ela se faz desentendida ou ela é ineficiente no trabalho. Eu digo assim, que ela nem está se dizendo assim, se desfazer desentendida. A Copasa tem ciência do que ela tem feito, ela tem ciência de como ela tem tratado a cidade de Perdões, o desrespeito que ela tem para com a população, e diga-se de passagem, por ser uma empresa estatal, ela acha que, eu penso que se coloca acima de todos, quando na verdade não é. Eu acho que o poder vem do povo, o poder emana do povo, e eu creio que novos rumos vão tomar esse governo aí. A gente espera que algo seja feito nesse sentido, tanto que nós enviamos uma cópia desse relatório para a Assembleia Legislativa,
no desejo de que realmente essa CPI que nós instalamos em Perdões, há um desejo também que seja instalado no Estado, porque esse estado de calamidade que Perdões está enfrentando são muitos municípios, dezenas, eu diria centenas de municípios que estão enfrentando a mesma situação por causa desse tipo de contrato. A Copasa, ela trata, né, dessa questão aí do contrato, e o menino colocou muito bem, um contrato que foi feito por ela e só beneficia ela. A população vamos dizer assim, não tem nada ali no contrato que fala sobre as punições que ela pode sofrer no descumprimento. É um absurdo você dizer que os prazos estão atrasados. Na verdade, não estão atrasados, estão estourados. Perdões, em 2016 era para ter 100% do seu esgoto tratado. Nós já estamos aí final de 2018, vamos entrar em 2019 e eu creio que essa situação precisa mudar. É isso aí. E é bom ressaltar o seguinte, quando esse contrato, e todos dois tocaram nesse assunto, é bom ressaltar o seguinte, que na época do contrato, os vereadores Fábio, né, o Fábio e o vereador Marcos, que hoje é atual presidente da Câmara, eles foram contra, eles votaram contra a assinatura desse contrato na época. Vamos ressaltar isso aí, porque, né, e o vereador Elton acabou se absteve e não votou. Mas então deixar claro aí que o vereador Marcos e na época então o vereador Negão, Fábio Negão, acho que não acha muito chamar de Negão não, né? Os dois votaram contra e o Elton se absteve. Os outros todos, inclusive nessa reunião, o vídeo não está na agulha aí, e o vereador Marcos inclusive falou que, né, votou contra, porque isso aí chegou de repente na Câmara e, né, quiseram votar esse projeto de toda maneira, uma pressão enorme em cima, mas ele e o Negão não renderam aí, né, a essa pressão. Então foram os vereadores aí que foram contra. Bom ressaltar isso aí. Ô Ricardo, agora sobre a violação, né, sobre a violação, vamos ver aí. A CPI ela apontou os pontos aí, estamos vendo os dois? A CPI apontou quais foram as violações, o que foi, né, que a Copasa não cumpriu. O programa vai ficar quase acabando. Vamos colocar aí, só para vocês verem, tanto de coisa que a Copasa então agrediu, e ela trata assim, tanto Perdões como o desenvolvimento, como desdém. Trata a gente como fofocados. Coloca. Conclusão. Acerca das violações, inúmeras normas jurídicas estão sendo violadas, chamando a atenção para as seguintes. Em relação ao patrimônio público, há descumprimento contratual, o que gera sanções contratuais de toda a ordem, cabendo ao município de Perdões chefia do Poder Executivo e a curadoria do patrimônio público do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no município de Perdões, a aplicação de tais penalidades, incluindo eventuais indenizações por dano moral coletivo e ou requerimento de aplicação de penalidades por improbidade administrativa. Ponto 2. Em relação aos direitos do consumidor, relações de consumo, há clara violação dos direitos inerentes à relação contratual à vida entre cada município e a concessionária Copasa. Cabe à chefia do Poder Executivo e à curadoria dos direitos do consumidor, relações de consumo, do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais e do município de Perdões, a aplicação de tais penalidades como propositura de ações cabíveis. 3. Em relação ao meio ambiente, a perícia foi elucidativa. Cabe à chefia do Poder Executivo e à curadoria do meio ambiente a aplicação de tais penalidades como propositura de ações cabíveis. Em síntese, há necessidade de intervenção administrativa e eventual judicial com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, cautelar e satisfatória, para que sejam cessados ou minorados os prejuízos decorrentes da nociva atuação da Copasa no município de Perdões e distrito Regímenes Pimenta. São muitas as situações e nós podemos, ali a gente citou algumas, né, algumas irregularidades e apontamos quem tem que tomar as providências a questão disso. Os mais interessados são Ministério Público e Executivo.
O trabalho da CPI, ele terminou na conclusão do relatório. É importante que a gente frise para a população. Mas ainda tem a outra parte. Sim, porque a população, às vezes, espera que a Câmara tome providência. A Câmara ela não tem o poder de punição. Nós não temos o poder de punir a Copasa. O que nós fizemos foi esse papel da CPI e agora cabe ao Ministério Público acatar ou não o relatório e tomar as providências cabíveis, é o que a gente espera a respeito, e o próprio prefeito, diante do que nós oferecemos, né, prontinho ali, bem completo, também tomar as providências que acho que já estão bem que atrasadas da parte dele e está tomando de acordo com a Copasa. E vocês citaram isso aí. Agora, José Rubens, pega ali. Pega lá o papel ali. Não, o envelope. Eu vou ler aqui o vereador José Rubens. Verdade, ele fez aqui um abaixo-assinado. Tá? Então, vamos lá. Então, você que é contra, tá, desse contrato absurdo que depois nós vamos ver ali, procura o vereador José Rubens, que ele acolheu mais de 1.000 assinaturas para a revisão desse contrato aqui da Copasa. Foi mesmo? Aqui, há mais de 1.000 assinaturas. Eu fui de locais, lojas, a cidade toda, e o pessoal pedindo. E todo mundo colaborou. É claro que às vezes faltou a gente visitar alguns locais, ficou sem até pegar algumas folhas que eu deixei para trás, mas a população sempre reclamando e assinando, fazendo questão mesmo de assinar aquilo que eles estavam reivindicando. Então, gostaria até que você ler o título. Vou ler aqui. Olha aí. A população de Perdões, pelos cidadãos abaixo assinados, comparecem à presença de Vossa Excelência para requerer providência em relação ao convênio celebrado com a Copasa para esgotamento sanitário, no sentido de efetuar a revisão contratual, haja vista a inexistência das obras em realização à ET, Estação de Tratamento de Esgoto, e a alta tarifa cobrada. Está aqui. Agora, antes do Zé Rubens falar, vamos colocar o vídeo, Ricardo. Ricardo, agora não, né? Então eu vou deixar o Zé Rubens falar, porque depois, o próximo vídeo que nós vamos ver, sobre a CPI, é sobre a omissão do Poder Executivo de Perdões referente à Copasa. Isso aí é uma coisa que, assim, desde o primeiro dia que eu comecei a falar nessa questão, tá? Eu não entendo. Simplesmente é uma coisa que eu não entendo. Que dá para a gente pensar até coisa ruim. Tá? Mas nós vamos ver o que foi que a CPI apurou sobre isso aí. Mas, então, Zé Rubens, a pessoa pode te procurar, né? Sim, pode me procurar que eu vou pegar mais, né, mais assinaturas, né, e faço questão agora que já a CPI já está encerrada, né, já foi pelo relator ali, já foi entregue essa semana para a gente. Então, o que cabe a mim agora? Eu vou protocolar isso aqui lá no promotor, né, lá no fórum, para que seja mais uma reivindicação do povo. Então eu agradeço de coração mesmo todos aqueles que colaboraram para que a gente pusesse a nossa reclamação ao conhecimento de todos, porque todos que assinaram aqui realmente estão indignados com o que aconteceu, que a Copasa está fazendo com a gente. Então aqui, nesse pacote, eu tenho mais de 1.000. Eu acredito que todos os bairros que eu passei, em todas as ruas que eu pedi, eles assinaram. Então eles estão indignados mesmo com essa cobrança injusta, porque depois que a ET estiver pronta, é 90%. Exatamente. É um absurdo para quem paga e eles só embolsando. Então, eu acho que o cidadão tem que ser respeitado. Vamos respeitar. Copasa, por favor, o cidadão precisa de água, mas nós precisamos de uma água boa e também mais do jeito, barata.
vocês estão explorando o nosso povo que às vezes ganha um salário mínimo. Exatamente. Falou, Zé Rubens aí, falou tudo. Agora nós vamos ver aí a parte que a CPI apura a omissão do Poder Executivo. Ricardo, tá no jeito? Bota pra pauta. Acerca da omissão das administrações do município de Perdões no período da vigência do contrato, por intermédio de suas secretarias de obra, principalmente, bem como do Poder Legislativo. Não há registro de qualquer fiscalização e ou imposição da penalidade, por mínima que seja, da parte do Poder Executivo, que são as administrações municipais, por intermédio de suas secretarias de obra, em face da Copasa, desde os idos de 2010, vigência do contrato relacionado ao esgoto da cidade. A fiscalização dos serviços concedidos a terceiros é a obrigação dos poderes executivo e legislativo, e a sua ausência tem causado danos de grande monta em várias searas. Devidamente notificado para a apresentação de documentos a representantes do Poder Executivo, poderia ter demonstrado que, ao menos, tentou fiscalizar a Copasa desde o início dos trabalhos, vigência contratual. Contudo, nada nesse sentido foi encaminhado à CPI. Portanto, poderia o chefe do Poder Executivo, ao ser notificado para a juntada dos documentos, ter demonstrado estrutura fiscalizatória e procedimentos mínimos que objetivassem verificar os serviços que estavam sendo prestados e contendo, e não estavam, contudo, muitos antes, ao contrário, manteve-se inerte, juntando apenas documentos básicos como cópias do convênio e do contrato. Sua oitiva não foi mais esclarecedora, limitou-se a confirmar o que a comissão já entendia como claro, ou seja, que a Copasa havia apresentado um cronograma diverso da realidade e mesmo assim não esboçou qualquer intenção de fiscalizar ou mesmo de instaurar procedimento próprio para a apuração do grave fato de uma concessionária ter se dirigido ao Poder Legislativo com documentação e manifestação diversa da realidade. Ficou demonstrado assim que a Copasa trabalhou livremente no município de Perdões, sem o início da vigência contratual, sem ser incomodada, fiscalizada e punida pelos poderes constituídos, ainda que comprovadas práticas de irregularidade. O Poder Legislativo não é menos responsável. Durante anos recebeu reclamações de munícipes e presenciou a inércia da concessionária Copasa e das várias administrações do Poder Executivo, e ainda assim a execução dessa legislatura que instaurou e concluiu o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito nada fez. Não restam dúvidas de que a administração municipal, como todos os poderes executivo e legislativo, tem sido omissa e que eventualmente responderá solidariamente por todos os prejuízos sofridos pela municipalidade, assim delineados, em especial sofridos pelos munícipes, em especial ainda pelos mais pobres. Sugere-se ainda intervenção do Ministério Público, curador do patrimônio público e instauração de inquérito civil para apuração de responsabilidades pela, no mínimo, omissão dos responsáveis. Acabaram de ver essa questão aí da Copasa, o Poder Executivo, nenhuma fiscalização, nenhuma realmente. Não há nada que conste que durante esses 8 anos, desde que o contrato foi assinado, algo foi feito pelas gestões passadas, nem a atual. Nada no sentido de que a Copasa fosse cobrada pelo serviço. E consta um momento em que, eu me recordo, o próprio colega Zé Luiz também se lembra, em que o prefeito, juntamente com o vice-prefeito e os 9 vereadores, nós fomos até Belo Horizonte, isso foi, se não me falha a memória, em fevereiro do ano de 2017, onde nós nos encontramos com o diretor da região sul, aqui de Minas, e ele nos atendeu muito bem, como eu disse, cafezinho, água, mas o que realmente era para ter sido feito, não fez. Então, que eu me recordo, o que há realmente constatação é somente dessa ida a BH conversar com o diretório. Mais nada foi feito. Tanto a questão do prefeito quanto do legislativo, as câmaras passadas também, numa postura nesse sentido que a gente possa documentar como fato, e eu me lembro de algumas situações que a população, desde quando esse contrato foi assinado, vem reivindicando, vem reclamando. A população
volta e meia vai à Câmara, as pessoas pedem a palavra e sempre tocam nesse assunto, mas entendemos que nada foi feito concretamente com essa CPI que agora foi feita. É lamentável, né? Porque eu lembro que uma das primeiras matérias que eu coloquei sobre a Copasa, eu falei que o prefeito Teco tinha a oportunidade de recuperar, né? de reconhecer um erro, que foi a irresponsabilidade de entregar a água e o esgoto, perdões para a Copasa, de chegar e falar assim, eu errei, mas nós vamos lutar, e ele sempre ficou do lado da Copasa. Lamentável, só o simples fato de não fazer nada deixa muito claro que o lado dele é da Copasa. Agora a gente não entende por quê, qual que é o motivo disso aí. E esses dias eu fiz uma entrevista com ele, lá na Câmara, você está no jeito aí, Ricardo? Eu fiz a entrevista com ele, questionei ele, e ele falou para mim, não, mas você tem que cobrar da Copasa, você tem que cobrar da Câmara, dos vereadores que assinaram isso aí. Ele falou isso aí, um ato assim, covarde, né? Porque foi ele que assinou, foi ele que mandou o contrato. E aí ele não assume essa questão, entregou a população. Prefeito, o senhor entregou, tá? Não foi o senhor entregou a população dos perdões. Tá? O senhor foi eleito para proteger a população dos perdões, o senhor não fez isso. Agora, eu queria que o senhor respondesse por quê. Por que o senhor não tomou providência nenhuma? Por que o senhor não fiscalizou? Por que o senhor não mandou uma correspondência para a Copasa? Por quê? Se o senhor não quiser responder para a gente aqui, responde lá. Pede o J. Diniz para gravar um vídeo para o senhor, mas o senhor deve essa satisfação para as pessoas em perdão, tanto as pessoas que votaram no senhor, como as pessoas que não votaram no senhor. O senhor foi irresponsável, o senhor foi inconsequente quando o senhor assinou esse contrato com a prefeitura. E o senhor não fez nada para defender a população, as pessoas que votaram no senhor, porque quem votou no senhor, prefeito, também está pagando. Também está metendo a mão no bolso. E cabe à população de Perdões agora observar isso. Como o senhor abandonou, como o senhor entregou. O senhor pegou a população de Perdões, o senhor vendeu para a Copasa. Contrato irresponsável. Fez o contrato irresponsável e agora faz uma gestão irresponsável, porque o senhor não fiscaliza. E o senhor ganha para isso. A população de Perdões paga o senhor para isso. O senhor ganha, eu não ganho não. Eu não ganho não, mas eu cobro. Eu cobro. Olino, queria que você falasse dessa irresponsabilidade, desse abandono do prefeito referente a esse contrato da Copasa com esse contrato da prefeitura com a Copasa. Olha, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. O povo se sente abandonado, porque, primeiro, eles confiam nos seus vereadores. Os vereadores fizeram um trabalho exemplar, apuraram tudo o que precisava ser apurado com relação a esse contrato da Copasa. Mas o vereador ele é limitado em suas ações. Hoje, ele depende de encaminhar isso para quem? Para o Ministério Público. Rodrigo está aqui com todas as dificuldades que os membros da CPI tiveram para levantar esses dados e produzir esse relatório. Houve má vontade da Copasa, má vontade do Executivo. E eu me lembro, durante a apresentação do relatório, teve um cidadão que manifestou várias vezes ele se manifestou lá na plateia.
Esse relatório, ele traz para mim algumas certezas. Muito indignado, eu tenho que falar sobre isso. Primeiro, o preço que se paga é muito caro. Porque eu já levantei outras cidades onde o serviço de água e esgoto é feito pela própria prefeitura, a prefeitura tem um departamento de água e esgoto, fica exatamente a metade do preço que é cobrado aqui em Perdões. Então, o trabalho que foi desenvolvido pela CPI teve que se prorrogar o prazo por 2 vezes, né? Isso, 120, mais 120, mais 120. E por que teve que prorrogar tantos prazos? Por que teve que estender tanto esse prazo? Uma CPI que era para ser concluída em 120 dias, ela foi concluída em 360 anos. E você deixou bem claro, foi por má vontade da Copasa e do Executivo em fornecer os documentos que vocês precisavam para executar o trabalho de vocês. Esse preço caro, eu estou lembrando desse cidadão, Lucas, ele falou o seguinte, mas se tivesse pelo menos tratando o esgoto, do jeito que está arrebentando com o meio ambiente. Quer dizer, está caro, mas pelo menos se estivesse fazendo. Agora, esses 360 dias que a CPI levou para chegar a esse relatório conclusivo, e que deixa a gente mais indignado ainda, viu, Zé Rubens? É que todo esse trabalho exaustivo do Rodrigo, dos membros da CPI, nada disso seria possível, seria necessário. Porque a prefeitura, o prefeito, ele tem toda a estrutura e instrumentos para fazer tudo isso aí em poucos dias. Só uma coisa, uma má vontade, quantas vezes eu fui na prefeitura, quantas vezes eu fui na prefeitura requerer documento, informação, sabe, nunca me passaram sobre esse tema. Sabe, já fui expulso da prefeitura, sabe, por querer fazer as coisas, já fui expulso, já fui ameaçado na prefeitura. Então, é bom ressaltar isso aí. A imprensa tem desenvolvido um trabalho fantástico aqui na nossa cidade, tem feito as denúncias, tem informado a população, tem sido tratada desse jeito, então, buscando informações, buscando a verdade e sendo expulsa. A prefeitura, inclusive, quando eu fui denunciar o governo do Estado de Minas Gerais, eu fui denunciar o Estado de Minas Gerais, estava devendo para a prefeitura de Perdões. Eu fui denunciar isso. Eu fui expulso da prefeitura, sabia? Então, esse cidadão manifestou várias vezes, ele questionava isso. Mas por que não está tratando? Está caro, estão pagando, mas a gente quer que o meio ambiente seja respeitado. Porque o meio ambiente não é propriedade de ninguém, ele é propriedade de todo mundo. Tá? Então, a falta de respeito com o meio ambiente significa a falta de respeito com todos nós, com o povo de Perdões, com a fauna, com a flora, né? É de uma irresponsabilidade que a Copasa está fazendo e a conivência, eu digo conivência mesmo, do poder público municipal, que está aceitando esse trabalho feito pelas metades, penalizando a população e, infelizmente, o que a gente espera do prefeito é a atitude. E eu acho que isso, infelizmente, a gente não está vendo. Eu disse, volto a repetir, que a minha esperança é estar no Ministério Público, porque a população, de certa forma, perdeu a esperança, tanto na Copasa quanto no nosso Executivo. Perdeu, Deus, isso é verdade. Eu vou passar aqui agora para o Zé Rubens, mas antes de passar para o Zé Rubens, eu quero fazer justiça aqui ao doutor Vladimir, do Ministério Público, que deu todo o suporte ao CPI. Tá? Inclusive, teve algumas questões de pagamento. Tá? Eu sei que
doutor Vladimir não gosta muito de publicidade, não. Mas quando faz, a gente tem que mostrar que fez. O Vladimir é muito na dele, como diz o outro, né? Então, mas o Ministério Público, através do doutor Vladimir, inclusive, financiou parte do levantamento químico, de alguns levantamentos econômicos, né, Rodrigo? Sim. Foi feito, sabe, pelo Ministério Público, bancado pelo Ministério Público, né? Sim, é uma questão que a gente precisa ressaltar isso. Uma das preocupações da CPI era evitar gastos. E o município já estava sendo lesado, então, mais uma demanda de gastos para apurar a situação da Copasa era inadmissível. Então, nós tivemos em Pouso Alegre, nós procuramos algumas empresas, porque era necessário uma análise, um laudo pericial ambiental e da engenharia também, civil, ambiental e civil, sobre análise desses contratos, sobre a questão da água e tudo. Esse laudo, a gente chegou a ter orçamentos no valor de R$40 mil. Então, é um valor absurdo que a Câmara, para ter esses documentos, para ter isso em mãos, esses laudos, teria que desembolsar, teria que pagar. Então, procuramos o Ministério Público, através do Dr. Vladimir, fomos bem recebidos, bem atendidos, e o Ministério Público nos indicou uma associação, que é a ARPA, né? A ARPA, mesmo, exatamente. Que desenvolveu todo esse trabalho de perícia, né? Não sei apontar para você que o valor dos custos Mas eu posso falar para você uma coisa? Esse dia eu fiquei impressionado, só te cortando aqui, que foi um relatório. O relatório pessoal do site da Câmara. Sabe? Aí indicou uma empresa, sabe? Não sei se foi R$1.000, R$2.000, as coisas que o Ministério Público, quando envolve dinheiro, né, é tudo muito bem regrado, né? Eles tomam conta mesmo. Né? De vez em quando aparece um ou outro aí, mas assim, em regra geral é tudo muito regrado, é tudo muito fiscalizado, então a gente tem certeza que, independente do preço que foi, a gente tem certeza que um preço muito justo. Com certeza, foi um serviço bem feito pela ARPA, para amenizar os técnicos. Exatamente, agradecer. Eu recordo aí só do nome do Fabrício, que foi o engenheiro civil. Eu recordo o nome da Ana. Ana, isso aí, Ana. Eu tive contato com o Fabrício, que eu estive visitando a obra com ele. Então, assim, até eu posso apontar uma das dificuldades que nós, a princípio, as portas da ED ficaram fechadas, foi toda uma complicação para você conseguir entrar com o engenheiro lá. Então, uma coisa que é nossa, isso, tudo teve que ser através de ofício, através de ameaça de que iríamos recorrer ao Ministério Público. Depois não teve tanta dificuldade, mas no início foi bem complicado. Né? Mas deixo de ressaltar aí esse agradecimento que a cidade economiza com isso. Isso aí, um abraço pessoal da área, né? Um trabalho extraordinário. Pena que o João não mandou o relatório. Né? E agora você, vou voltar com você para iniciar. Então, mas o que você acha da omissão do prefeito referente à obra lá da Copasa? Eu acho o seguinte, se existe concurso dentro da prefeitura para fiscais, aí, então, esse pessoal deveria estar fiscalizando a Copasa direto. Por quê? O fiscal da prefeitura é para trabalhar, mostrar para a população que não podemos ficar isentos, deixar fazer o que querem com o que é nosso, com o meio ambiente, com a nossa água, com a nossa vida. Então, eu acho que se existe já os fiscais que são concursados, efetivos, coloca para trabalhar. Mas o prefeito tem que... Mas não depende do prefeito ir atrás. Mandar até uma vez eu fiz um requerimento pedindo a presença de fiscal, principalmente em certos setores daí do município. Né? Então tá. É isso aí. Então tá certo. Você já falou sobre esse assunto, né? Você tem alguma consideração final que quer colocar?
Ô, Lucas, eu quero só me despedir aí dos internautas que estão aqui nesse debate. Eu acho que, encerrando-se o relatório, na verdade, a luta continua. Continua. A gente precisa se mobilizar, porque nós não podemos ter sossego enquanto a gente não conseguir rescindir esse contrato da Copasa. Eu acho que esse contrato tem que ser rescindido. A ideia é que isso seja rescindido, que o município assuma esse trabalho de tratamento e distribuição da água e tratamento do esgoto. Já está provado, para mim já está provado, que a Copasa, por mais competência que tenha para fazer esse trabalho, ao mesmo tempo, ela é de uma irresponsabilidade muito grande do que ela está fazendo com o povo de Verdelândia. E, infelizmente, tem que falar isso, a conivência do prefeito com esse grande dano ao erário público e ao bolso do cidadão vermelhense. É isso. Tá? Isso aí, Rodrigo. Lucas, ao espaço aqui na TV Vertentes, agradeço a todos que estiveram aí assistindo essa conversa que nós tivemos aqui, com o meu colega Zé Rubens, e dizer que o relatório finalizou, as providências estão sendo tomadas de enviar esses relatórios para os competentes, mas a população pode participar. Esse abaixo-assinado que o Zé Rubens soltou aí pode integrar mais nomes, mais pessoas. Eu tenho certeza que todos estão desejosos em participar disso, e depois de protocolando, esse abaixo-assinado pode ser até agregado, não fazer parte do relatório final, mas pode ser agregado ao relatório que vai ser enviado junto para mostrar ali em prova escrita de cidadãos que realmente estão inconformados com a situação. Somos convidados a abordar todos os dias concernente a isso. E esperamos, e possam ter certeza, que esse trabalho de um ano, né, não quer de forma alguma que seja jogado no lixo, mas que realmente haja uma cobrança, uma postura, algo tem que ser feito e o mais rápido possível. Não espero que seja daqui a 1 ano, 2 anos, não, que seja para já providências sejam tomadas nesse sentido. No mais, agradeço e estou sempre à disposição da população, da TV Vertentes, naquilo que precisar, naquilo que me couber, para estar atendendo e respondendo a todos. Tá certo. Então é isso aí. Agradecer, dar os parabéns para você. Você foi o relator, né? E também dar os parabéns para o João, para o Vagão, para o Zé Rubens e o El também. O Zé Rubens e o El estão suplentes. Suplente, né? O El também. Então, parabéns a toda a equipe da CPI. Agradecer ao Ministério Público. Vocês tiveram apoio do presidente da Câmara para poder fazer essa CPI. Inclusive, quando foi fazer o relatório para poder pagar a questão, ele não se colocou, né, não colocou conta em momento nenhum, né? Com certeza, né? Tem que fazer esse agradecimento aí ao Marcos, que é o presidente, porque quando foi solicitada aí a instauração dessa CPI pelo Johnny, no início, né, em novembro de 2017, o Marcos prontamente atendeu, acatou e desde então colocou à disposição, disponibilizou os recursos para a contratação da assessoria jurídica. Nós procuramos a assessoria que realmente se encaixava dentro do orçamento que a gente planejava gastar. Então, em todos os momentos, nas solicitações de prazo, prorrogação, essas coisas todas, ele sempre teve à disposição, né, e agradecemos aí todo esse respaldo, Marcos. Não posso deixar de jeito nenhum. Quando a pessoa faz, a gente tem que fazer. Se faz bem, não tem que falar que fez bem. Se faz mal, a gente tem que falar que fez mal. Não tem como. Então é isso aí, a gente vai terminando aqui. Mas antes, eu vou deixar só um recado aqui ao nosso prefeito. Prefeito, as pessoas que votaram no senhor, colocaram o senhor aí, elas, de uma certa forma, elas colocaram, tem que ser um pouquinho, elas colocaram esperança para o senhor. Então, o compromisso do senhor, pergunta quantos mil habitantes? 22, né? O compromisso do senhor, prefeito, é com 22 mil habitantes. Não é só com 150 funcionários que o senhor está empregando, o senhor está, sabe,
o compromisso do senhor com 22 mil habitantes. Não é só com os funcionários, tá? Que recebem hora extra e não trabalham. Então, como diz um amigo meu, fica a dica aí. Tá? Fica a dica e que o senhor possa pensar. E o cara está aqui, há pouco está chegando mesmo de banho de café. Tá? Porque o cara que levanta às vezes 4 horas da manhã, que vai com uma fazenda pegar café, que às vezes a montadora de tanto frio, às vezes tem que aquecer no fogo para poder começar a trabalhar. Trabalha o dia inteiro, derramando suor, longe de filho, e que no final do mês, às vezes o dinheiro que ele tinha para tomar um sorvete, para poder, sabe, fazer uma graça com o filho dele, ele está tirando para poder pagar, sabe? É serviço indecente que o Copasa está fazendo. Sabe, então, trabalha a população, para a população, trabalha só para puxar saco, não. Sabe, o senhor foi eleito para governar para Pernambuco. Fica a dica. Sabe, faça alguma coisa. Porque até hoje, essa questão do Copasa, o senhor só não fez nada. O senhor só deu prejuízo. A população inteira de Pernambuco. Inteira. O senhor pegou a população de Pernambuco e vendeu para o Copasa. Foi isso que o senhor fez. Foi isso que o senhor fez. Então, fica aí, né? Lamentável mesmo. Então, tudo que eu disse antes, desde janeiro do ano passado, sei lá, que essa briga com a Copasa começou aqui no Rio Vertentes, tudo que eu disse foi comprovado, omissão, responsabilidade do senhor. Tudo que eu disse foi comprovado da CPI. Então é isso aí, a gente fica por aqui, né? Fica por aqui, obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, e nos, vamos ver se você assiste. Permitir, Ronaldo? Permitir. Então tá, vai permitir? Então, é isso aí. Valeu, Ricardo. Solta a vinheta aí.